A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui agora para que nós possamos estar falando um pouco mais sobre a palavra de Deus no culto desta noite. Eu quero, antes de tudo, te abraçar virtualmente e poder te beijar virtualmente, já que nós não podemos fazer isto pessoalmente. Sinto muita falta de poder cumprimentar os irmãos, as irmãs, como fazia todos os domingos e todas as vezes que nós nos encontrávamos. Sinto muita falta mesmo. Mas espero que você esteja bem, você esteja firme, esteja bem postado, com fé, com esperança e com amor. Quero te animar nesse momento a você pegar o seu caderninho com a sua canetinha para poder anotar alguns pontos da mensagem que nós vamos compartilhar. Há pouco terminamos a escola bíblica dominical e a gravação cortou no meio. E eu ia terminar falando sobre as questões que nós tínhamos acabado de compartilhar e também já falar para você que no final desta mensagem nós vamos ter a ceia do Senhor. Então, para que você possa estar preparado, preparada, reunindo a sua família para poder ouvir e ver a mensagem, para poder compartilhar sobre ela, conversar entre vocês e participar da mesa do Senhor. Não deixem de participar da mesa do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus deixou essa ordem para nós. Fazermos isto sempre em memória dele. E nós não podemos fazer isso em comunhão presencial neste momento. É verdade, mas nós podemos fazer em comunhão virtual, aonde eu vou ter a certeza que você vai estar fazendo. E você vai ter a certeza de que eu estou fazendo. Compreende isso? Esta comunhão, ela vai além da comunhão presencial, porque ela também é uma comunhão de certezas. Eu não estou te vendo fazer, e você não está me vendo fazer, presencialmente falando. Mas o Espírito Santo de Deus se faz presente, esse nos vê, este nos sonda e este cuida de nós. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o que uma igreja ela precisa para ser uma igreja madura, uma igreja responsável, uma igreja comprometida com o plano de Deus, e uma igreja que ela deve prevalecer no lugar onde ela está inserida. O que essa igreja precisa para ser isso? Para isso, a primeira coisa que eu e você precisamos é dar maior espaço para a palavra de Deus no nosso coração. E nós vamos ver hoje, o título da nossa mensagem é Vendo o Invisível pela Fé. Vendo o Invisível pela Fé. Veja só, em Hebreus 11, no verso 1 e verso 12, verso 1 e verso 2, o que diz? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Há quem queira ver aqui em Hebreus 11 uma definição de fé. E temos aqui uma descrição dos seus efeitos na vida dos personagens da história sagrada. Lendo os seus 40 versículos, encontramos o que a fé realizou na vida destas pessoas. Sabe por quê? Porque a fé ela é operativa. A fé ela é operativa, ela não é estagnada. Ela não é morta. A fé ela é operativa, ela se move, ela se desloca, ela faz com que haja ação, atitude. É pela fé que se dá o passo. É pela fé que nós nos apropriamos da bênção. É pela fé
que temos a salvação em Cristo Jesus, a partir do momento que temos fé de que Ele entrou no nosso coração, derramou a sua graça sobre nós e nos salvou, nos tirou da mão do inimigo e nos levou para as mãos de Deus o Pai. Ela, a fé, traz para o presente as coisas que Deus já preparou para nós no futuro. Que coisas estão preparadas para nós? Que coisas estão reservadas para nós? Que coisas são essas que Deus colocou no futuro, mas que para nós se tornam presente? Veja só, para o que crê, torna-se presente as futuras bênçãos da volta de Cristo. Para o que crê, torna-se presente a glorificação final do crente, a sua entrada no descanso celestial e outros benefícios da culminação do ato salvador de Cristo. A fé não é uma emoção passageira, ela é a firme certeza de que as melhores bênçãos dos céus ainda estão no futuro, apesar de já termos recebido quantas e quantas bênçãos no presente. O profeta Abacuque, ele diz o seguinte, lá em Abacuque 2:4, o justo viverá pela sua fé. O apóstolo Paulo, ele ratifica isso. Lá em Romanos 1:17 e em Gálatas 3:11 ele fala a mesmíssima coisa. É esse viver pela fé que explica a lista chamada dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, e nos dá a clareza de quais são as características do crente que desenvolve uma fé viva. A igreja madura, responsável e comprometida é aquela que tem a capacidade de ver o invisível. Este é o primeiro ponto que eu quero que você anote aí no seu caderninho. É a capacidade de ver o invisível. E isso, meu irmão, minha irmã, sem você perder a razão, sem você sair do chão, sem você, sabe, se movimentar de maneira estranha ou falar de maneira estranha, não. A capacidade de ver o invisível, ela é racional. Você olha para a palavra e a palavra te conduz através do Santo Espírito de Deus a ver as coisas que Deus está preparando, que Deus está fazendo. Veja só, a palavra lá em Hebreus 11:24-27, diz assim: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo os prazeres do pecado, tendo por maior riqueza o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Ficou firme. Ele teve firmeza, mesmo diante do rei, mesmo diante de tudo que estava embalando ele, tentando levar ele e tentando seduzi-lo, ele se manteve firme. Aí está a primeira capacidade de quem tem fé, ver o invisível. Volto a dizer, sem fazer confusão, sem, na verdade, ficar inventando moda, sem ficar inventando coisa. Isto é racional. Que figura extraordinária a de Moisés. E que notável característica foi a sua intimidade com Deus. E é isso que eu quero que você entenda, que quando você tem uma fé autêntica e que você consegue ver o invisível pela fé, é porque você desenvolveu muita intimidade com o Criador. Muita intimidade com o Criador. E isso é tremendo, isso é tremendo. Em Êxodo 33, de 9-11, nós encontramos assim: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés.
quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Ou seja, Moisés voltava levando as instruções de Deus para o povo. É de onde nós tiramos a profunda lição que quando realizamos uma tarefa diretamente na presença de Deus, nada, absolutamente nada, pode nos derrotar. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã, viva por isso, meu irmão e irmã. Saiba que isso é uma realidade. Isso não é uma utopia de uma pregação que quer preencher só uma lacuna do domingo à noite, não. Isso é uma realidade de vida. Eu estou pregando para você aquilo que vivo na minha vida. Ver o invisível é ver Deus em glória e santidade. É o que aconteceu com Isaías. E isso se deu antes da chamada dele, antes do Senhor o chamar. E está lá em Isaías 6:1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ele viu naquela majestosa visão, quando no templo, sem dúvida ele viu Deus em glória, a glória de Deus, o cavode de Deus. Ele viu a glória do Senhor, a honra do Senhor, a santidade de Deus. Sim, é nessa visão que podemos também nos conectar e ver. Nosso Deus tem o governo da história na palma das suas mãos. E foi desta maneira que de uma família fez uma nação, de uma nação retirou o Messias prometido. Por isso, o povo de Deus celebra o seu nome, porque olhamos o invisível. Ver o invisível é ver a sua graça, a graça de Deus, que é sempre o melhor para nós. Não importa se é alguém de cultura urbana ou não, se é alguém que é um teólogo ou não, se é um sábio ou não, nada disso importa, porque no fundo da alma é o mesmo ser humano a quem o Espírito Santo fala. Saiba disso, saiba disso. Deus quer falar com você, não importa quem seja você, o que você faça, não importa, Ele quer falar ao teu coração. Saiba disso. Se a primeira característica para sermos uma igreja madura, que tem a responsabilidade e compromisso diante da comunidade, sociedade, aonde está inserida, é aquela que desenvolve uma fé ao ponto de ver o invisível, a segunda característica de uma igreja madura e responsável e comprometida é a capacidade de ouvir o inaudível. Aquilo que ninguém mais pode ouvir, o que crê ouve. O que crê ouve. Isso é puramente espiritual. O que crê ele ouve. Aliás, há quem seja incapaz de ouvir a voz do Senhor, primeiro por rebeldia, por soberba, por presunção, porque se acha melhor do que os outros, ou ainda porque acha que Deus é um Deus exclusivo dele, só ele ouve. Só ele ouve. E não, esse momento de que só ele ouve e leva para os outros o que ouviu, isso foi lá atrás, quando Deus escolhia estas pessoas para assim fazer. Em Cristo Jesus, temos o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que foi derramado no meu e no seu coração quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então nós podemos sim ouvir, mas precisamos vencer estas questões que nos afastam de ouvir a voz do Senhor. A rebeldia, a soberba, a presunção,
achar que é melhor que os outros, ou ainda achar que Deus só fala comigo e não fala com você. Não. Deus fala sobre essa questão das pessoas estarem em rebeldia, de serem presunçosos, de não darem ouvidos à sua voz. Lá em Jeremias 6,10 ele diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e eles não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor se lhes tornou um opróbrio, nela não tem prazer. Olha que dureza, olha que dureza, esta conclusão que Deus então leva através do profeta Jeremias e que traz para nós em 2021 com muita clareza para o meu coração e para o seu coração. A palavra do Senhor se tornou um peso em pecado, em vergonha. É muito ruim uma pessoa ter ouvidos surdos para a palavra do Senhor. E Deus continua falando sobre isso, lá em Zacarias 7,11. E ele diz assim: eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Olha, o ombro rebelde, aquele que faz assim, ó, não estou nem aí. Deram o ombro rebelde. É isso que tem acontecido, as pessoas têm preferido ser surdas à voz do Senhor. E, no entanto, há bem-aventuranças para o que ouve a palavra de Deus. Feliz é aquele que ouve e obedece. Ouvir é imperativo para a vida espiritual e forte e que dá fruto. É na lista dos heróis da fé que encontramos outra extraordinária figura, que é Noé. Tremendo a vida de Noé. Diz assim, em Hebreus 11:7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Toda a sua vida foi um preparo constante, concentrado para o que Deus lhe havia dito que aconteceria. Noé atendeu à advertência divina e por isso se salvou. É essa mesma advertência que nos vem de várias maneiras. Leia a Bíblia e veja quanto tempo Deus ficou advertindo o povo enquanto Noé preparava a arca. Veja, vai dar uma lida, se é que você já não sabe, e veja o tempo que levou. Você pode fazer uma analogia com os dias de hoje? Porque o tempo está passando. E a hora está chegando. Claro que eu não sei qual é. Claro que eu não sei. Tá? Mas eu sei que ela está chegando. Deus pode nos falar pela consciência. Ele pode tocar a consciência cauterizada. Aquela consciência que, como diz Zacarias, dá o ombro rebelde. Dá as costas. Não quero ouvir a Deus. Mas ele toca. Ele pode falar de um modo direto na minha e na sua vida. Ele pode falar pelo conselho e exortação. Ele fala pela Bíblia. Alguém abre a Escritura, lê, aprende e obedece. Ele fala através de um sermão, ou talvez pela dor. Inúmeras vezes o Senhor tem tocado o seu dedo na vida de pessoas que precisam deixar a rebeldia, o pecado, para se voltar para a santidade e para a sua glória. Amém? Mas até mesmo quando a pessoa vem pela dor, é o amor de Deus. Por quê? Porque Deus não mede esforços para salvar o ser humano. Não mede esforços. Daí Jesus adverte com essas palavras: bem-aventurado os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Mateus 13:16. Somente o que vê o invisível pode ouvir o inaudível.
Então vimos agora a segunda característica para sermos uma igreja madura que tenha responsabilidade e compromisso diante da comunidade e sociedade onde está inserida. É aquela que desenvolve uma fé viva ao ponto de ouvir o inaudível. A primeira característica, ver o invisível. A segunda característica, ouvir o inaudível. E a terceira característica de uma igreja madura, responsável e comprometida é aquela que tem a capacidade de transpor o intransponível. Aquele que crê consegue ver o mar aberto antes dele abrir. Vê as redes cheias antes de serem lançadas. Aquele que crê não vê as impossibilidades, mas sim as possibilidades em nome de Jesus. Você crê? Você crê autenticamente ao ponto de que você olha para o obstáculo, olha para a dificuldade e você fala, pela fé, eu já passei esse obstáculo. Em nome de Jesus, eu vejo o obstáculo, eu analiso o obstáculo, vejo a dimensão dele, tomo total consciência sobre a dimensão desse obstáculo. Me é dado a dimensão, largura, altura e profundidade desse obstáculo. No entanto, eu estou vendo aquilo que Deus está fazendo e eu vou transpor esse obstáculo. Hebreus 11 deixa isso bem claro. Veja só. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Eu li Hebreus 11, versos 8, 9, 11 e 12. Isso é transpor o intransponível. E para fazê-lo é preciso muito mais do que uma fé intelectual, e uma fé que diz eu creio, eu recebo, amém, eu creio. Não. Acredito que o que está escrito aqui, fé, que é interessante, mas ela é morta, ela não é operativa. E nós vimos no início da mensagem que a fé ela é operativa. Precisamos de uma fé viva, criadora, inabalável, fé decisão de seguir as ordens da graça divina, que nos coloca tantas vezes diante de tarefas aparentemente intransponíveis. Daí Jesus pode afirmar que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Ele afirma isso lá em Lucas 18, 27. Volto a dizer, Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento, o alicerce, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Então, nós temos a primeira característica, que é ver o invisível, pela fé. A segunda, que é ouvir o inaudível, pela fé. E a terceira característica, que é transpor o intransponível, pela fé. E isso são características de uma igreja madura, responsável e comprometida diante da sua comunidade, no nosso caso, Vila São Pedro. E diante da sociedade, São Bernardo. E aonde você estiver inserido, no seu trabalho, aonde for.
Tá? Então, essas 3 características nós acabamos de ver e vamos para a 4ª e última característica de uma igreja madura, responsável e comprometida, que é a capacidade de suportar o insuportável. Veja bem, a palavra de Deus, ainda em Hebreus 11, em consonância com Gênesis 22, pela fé, a Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura o recobrou. Eu li Hebreus 11, de 17 a 19, em consonância com Gênesis 22, de 1 em diante. O relato nos ensina que, por lealdade a Deus, devemos estar dispostos a sacrificar o que nos seja mais caro. Você já parou para pensar sobre isso? Da seriedade que é estar servindo a Deus com profundidade, numa dimensão enorme e com intimidade? Foi o que aconteceu com Abraão. O que era mais querido em sua vida era o filho da promessa. Imagina o quanto ele devia ter de carinho e de amor por esse filho. Filho da sua velhice. Vamos ser francos. Jesus Cristo nos prometeu uma vida fácil? Como há quem diga. Mas ele prometeu? Pelo contrário. O que encontramos na palavra é Cristo dizendo o seguinte, em João 16:33, no mundo tereis aflições. Ou, está no plural, aflições, mas tem de bom ânimo, não é tem de ânimo, é bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer? Que este tempo é passageiro, que embora doa, que embora realmente nos aperte, que embora realmente nos machuque, temos que olhar para ele, porque ele venceu o mundo e nós venceremos também. Ou, aliás, já somos mais do que vencedores. Mas poderemos nos apropriar disso palpavelmente no momento que ele já preparou. Precisamos ter essa clareza, dessa definição desta palavra. As aflições é uma realidade. Ter o bom ânimo é mais do que o ânimo. É não se deixar levar pela situação. É não se desesperar diante da circunstância. É se manter firme e marchando. E marchar é para frente. Olhando para quem? Para Cristo, porque ele venceu o mundo. E ele nos dá a condição exata. A mesma condição que ele teve e venceu, ele dá a nós porque ele está em nós. Quando o crente não compreende, quando já não somos mais capazes de entender os acontecimentos, só há uma coisa a fazer, meu irmão, minha irmã, é submeter-se, aceitar e obedecer. Entenda isso. Reconheço que nem todos os crentes conseguem compreender a bênção que é suportar o insuportável. Reconheço. Muitos preferem uma teologia do conforto, uma teologia do ócio, uma teologia da maré mansa. Mas a palavra de Jesus, ela é realista. No mundo tereis aflições. Lembrando, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Temos que ter clareza. Temos que fazer como Abraão, que aceita o que não pode entender. Ele aceitou o que ele não podia entender. Depois que abandonou os seus parentes, foi para a terra desconhecida, teve que crer que seria pai de uma criança, apesar da idade. Teve que sacrificar o filho da fé, o filho da promessa. Olha que situação que ele se encontra.
na trajetória dele, que sai ali de Gênesis 12 e vai embora. E lá em Gênesis 17, quando Deus olha para ele e fala assim: Abraão, tá velhinho já, né? Já tá bem velhinho. Tá uma caminhada longa aí comigo, né, Abraão? É, Senhor, estou. Tá tudo bem, Abraão? Tá tudo certo, Senhor. Mas eu tenho uma coisa para te falar, Abraão. O que que é? Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Anda na minha presença e ser perfeito. É. Porque olha tudo que ele teria que passar. A partir daí, olha, vou falar de novo. Foi chamado em Gênesis 12, 1. Foi para a terra que ele não sabia onde era. Foi viver como um peregrino estranho. Teve que crer que seria pai de um menino já bem velhinho. Bem velhinho. Teve que sacrificar o filho da promessa, o filho da fé. Quando você olha para isso, diretamente para isso, parece que as coisas de Deus estavam lutando contra as coisas de Deus. A fé contra a fé e a ordem contra a promessa. Quando nós olhamos diretamente para isso, sem observar mais nada, nós vamos falar: nossa, o que é isso? Ao lado disso, a experiência dos servos do Senhor tem sido como esta bênção de Moisés aos filhos de Israel. Porque você deve ficar firme. Você deve ser firme, porque o Senhor te reveste de fé, de poder, de graça, te dá condições de você poder trafegar quando parece que trafegar não é mais possível, te dá condições de vencer quando parece que vencer não é mais possível, te dá condição de continuar marchando quando marchando todos podem estar falando que já não é mais possível. Ele te dá esta condição de transpor o intransponível, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E aquilo que estão dizendo que não tem mais jeito, se tiver dentro da vontade dele e do propósito dele, ele vai realizar, porque ele leva você a transpor o intransponível em nome de Jesus. Creia, meu irmão e minha irmã. E a palavra em Deuteronômio 33 diz o seguinte: e é por isso que você tem que crer, é por isso que você tem que receber essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra diz assim: de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro junto a ele, e o Senhor o cercará o dia todo, e ele habitará entre os ombros do Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, olha onde você e eu estamos habitando, entre os ombros do Senhor. O que é habitar entre os ombros do Senhor, se não habitar no próprio coração do Senhor? Que Deus tenha te abençoado, tenha falado o seu coração, tenha te ajudado nesta noite. E que você fique firme, firme, vendo o invisível pela fé, ouvindo o inaudível pela fé, transpondo o intransponível pela fé e podendo suportar o insuportável pela fé. Vamos cear, vamos participar da mesa do Senhor, e aí eu quero orar com você. Amém? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11. No verso 23. E diz assim o texto. Está tudo preparadinho aí, meu irmão, minha irmã? E diz assim o texto: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia,
ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Por quê? Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o Senhor e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Meu irmão, tem pessoas que acabam não participando desse momento porque elas têm medo. Elas têm medo do que diz aqui: examine-se o homem a si mesmo. E elas sabem que estão erradas em algum ponto, em algum momento da vida, e deixam de participar deste momento. E o Senhor está dizendo que analise-se. Você analisa você. Você mesmo. E confessa o seu pecado diante do Senhor. Confessa. Ah, mas, pastor, mas eu ainda estou bebendo um negócio. Confessa. Confessa que você quer mudar de vida. Que você tem errado. Mas você confessa o teu erro diante do Senhor. Confessa que você quer mudar e você precisa de força. E Ele vai te revestir de força. Mas você confessa. Agora. Entrega ao Senhor aquilo que está molestando o teu coração. Aquilo que você está fazendo, que você sabe que é errado. Porque o Senhor vai te revestir de força, de condição e de graça. Para você poder ser liberto daquilo que está te incomodando. Mas enquanto você fica resistindo para não confessar, você fica cada vez mais afundando nisto que está te impedindo você de participar da mesa do Senhor. Receba esta exortação do pastor. Receba, porque eu amo você e eu quero ver você íntegro na presença do Senhor. E entenda que se você tem algo que você não domina, é com o Senhor que você tem que tratar. É Ele que vai cuidar para você passar a dominar. É Ele que vai te dar condição para isso. Agora, se você tem algo que você domina, mas você vive caindo nisso porque você deseja, aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Mas se você que fuma, que bebe, que tem de repente feito algumas coisas, usado alguma coisa, e você quer ser liberto em nome de Jesus, confessa diante do Senhor neste momento agora, e pela fé se aproprie da palavra de Deus, que não te julga, que não te condena, mas que quer te libertar em nome de Jesus. Faça isso agora. Vamos baixar nossa cabeça por um minutinho. Não fique com delongas na oração, não. Se você já me viu orar confessando o pecado, você sabe que não tem delongas. Fale com o Senhor agora. Vou te dar um minutinho para isso, para nós podermos então participar da mesa do Senhor. Não perca a oportunidade. Faça o que eu estou te dizendo, não porque eu estou te falando, mas eu falo no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós estamos aqui agradecidos a Ti, Pai. E vamos participar da Tua mesa agora, Pai. Do pão, que é o Teu corpo, e do suco de uva, Pai amado, que representa o Teu sangue. É um momento memorial, Senhor. É um momento memorial. Porque fazemos isso em memória do Senhor. Mas o Senhor também deixa claro que nós devemos nos analisar. E então, depois de analisar,
só então participar da mesa do Senhor. E o Senhor, quando perdoa, Pai, o seu perdão, ele não é como o perdão do ser humano. O Senhor perdoa, ele é instantâneo, perdoou, está perdoado. O Senhor já não olha mais para o nosso erro. O Senhor olha para as possibilidades que nós vamos ter de acerto a partir de agora. Por isso o Senhor zera a nossa conta no momento em que nós pedimos perdão. Dá essa certeza, Pai amado, ao coração do meu irmão, da minha irmã, nesta noite, Pai. Perdoa, Senhor amado, os nossos pecados. Já falei com o Senhor sobre os meus pecados individualmente. Que o meu irmão, minha irmã possa estar fazendo isso agora também. Pedindo perdão ao Senhor. E sabendo que o Senhor perdoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pegue aí, meu irmão, o seu suco de uva e o seu pão. E vamos então participar da mesa do Senhor com liberalidade, com liberdade. Amém? Vou ler o texto novamente. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Façamos isso agora. Participamos da mesa do Senhor com liberalidade, com liberdade, em nome de Jesus. Comamos então do pão que representa o corpo. Bebamos do suco de uva que representa então o sangue. Ele diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Que Deus tenha te abençoado, meu irmão, minha irmã, com a mensagem e com este momento de ceia. É a nossa segunda ceia online. Eu espero que você tenha participado, que você tenha vencido os teus conceitos e ideias para não participar. E se você precisar de mim, nós podemos falar por vídeo a qualquer momento. A qualquer momento. Basta entrar em contato comigo. Falar que quer conversar comigo. Eu envio para você um link para você poder se conectar e a gente conversar por vídeo. Eu tenho muito prazer em poder atender, em poder conversar com cada um de vocês da Igreja Batista em Vila São Pedro. Vamos orar. Senhor, louvado seja o Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti. Muito obrigado, Pai, por este momento de culto e celebração. Muito obrigado por tudo que pudemos realizar na Tua presença nesta noite. Muito obrigado por falar tão firmemente ao meu coração, Pai. Obrigado, Pai, por me ajudar nas minhas impossibilidades. E agora, Pai, eu te peço que o Senhor possa estar derramando bênção sobre bênção na vida do meu irmão, da minha irmã, nos seus lares, ó Pai amado, abençoando. Se existir enfermidade, Pai, eu peço em nome de Jesus que Tu venhas curar. Pai querido, qualquer adversidade que tenha, que o Senhor venha resolver, dando força e direção aos meus irmãos, ó Pai querido, durante toda esta semana, Pai. Abençoa-os, livra-os de todo e qualquer mal, Senhor amado, e que nós possamos caminhar, Pai amado, firmemente com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E o amor de Deus, que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor.
Um forte e fraterno abraço a todos vocês, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus.